Meu aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá. Seguindo o tópico de aplicação da lei penal, hoje nós vamos trabalhar com alguns institutos importantes aí no que diz respeito à substituição legislativa, ou seja, a sucessão de uma lei pela outra. Qual é o efeito prático que isso representa dentro do ordenamento jurídico? Então, dentro do título 1 do Código Penal, aplicação da lei penal, nós vamos trabalhar com sucessão de leis no tempo. Sucessão de leis no tempo. Então, basicamente, nós vamos tratar de situações em que se opera a substituição legislativa. Então, nós teremos aqui a chamada substituição legislativa, onde você tem uma lei revogando a outra. Uma lei revogando outra. Lógico que estamos falando aqui de uma lei que revoga a outra, mas que verse sobre o mesmo tema. Posso te dar um exemplo aqui da Lei 14.994 de 2024, que alterou os regramentos do feminicídio. E a gente vai usar desse exemplo aqui na prática logo na sequência. Mas o que eu preciso que você entenda? Que o feminicídio, desde 2015, ele já vinha sendo tipificado como tal, porém ele era uma qualificadora do homicídio. Perfeito? Com o advento dessa nova lei, nós temos agora o feminicídio deslocado para uma categoria de crime autônomo, está previsto lá no artigo 121A, e a pena também foi elevada. Então a gente consegue enquadrar algumas situações de alguns dos institutos que nós vamos estudar aqui hoje. Eu não estou exigindo que nesse momento, você que está assistindo essa aula, eu não exijo que você já tenha o conhecimento daquilo que é feminicídio, a menos que você já esteja assistindo pela segunda, terceira, quarta vez. Aí tá show de bola, aí não tem problema nenhum você já saber. Mas agora, Lucas, comecei a estudar direito penal e fiquei meio perdido com esse aspecto do que é feminicídio. Fica calmo, filho, fica tranquilo, porque o direito penal ele tem um entendimento que é construtivo. Então, toda divisão, todos os fragmentos que nós fizemos aqui é para que você coloque um tijolo de cada vez no seu estudo, para que você consiga assimilar a matéria. Então, por vezes eu posso usar de algum exemplo que está lá na frente, mas é porque isso faz sentido com aquilo que a gente está analisando agora. E vai fazer sentido para você também que nunca viu a disciplina. Pode ter certeza disso. Então, aqui eu estou falando de uma substituição legislativa em que você tem uma lei que estava em vigência e você tem uma lei revogadora. Então, uma lei antiga é substituída por outra. Basicamente é isso. Você tem uma substituição legislativa, onde você tem uma lei revogando a outra. Uma lei antiga é substituída por outra que é mais nova, que é mais moderna. Lucas, como eu sei quando uma lei vai ser substituída? Não tem como saber. Isso fica a cargo do Poder Legislativo, porque veja, quando uma lei é publicada no Diário Oficial da União, ela começa a produzir os seus efeitos. Diário Oficial da União. E essa lei produz efeitos até quando? Até que ela seja revogada por outra lei, até que exista outra iniciativa do Poder Legislativo. Então, quando uma lei é publicada no Diário Oficial da União, a regra é que ela vai produzir efeitos até que seja revogada. E quando nós tratamos dessa substituição legislativa, o efeito que isso pode representar para determinada pessoa é que pode ser um efeito bom, um efeito ruim ou um efeito neutro. Então, essa substituição legislativa, ela pode ser boa, ela pode ser ruim
ou ela pode ser simplesmente neutra. E aí é que advém os institutos que nós vamos tratar dentro da sucessão de leis no tempo, ou de substituição de leis no tempo. São 5 institutos. Veja só, nós vamos trabalhar com o primeiro instituto, que é denominado de abolitio criminis. Um segundo instituto vai ser denominado de novatio legis in melius. Isso aqui é um S. Terceiro, novatio legis incriminadora. Temos ainda novatio legis impejus. Coloquei aqui os 4 cenários em que a gente consegue fazer uma separação entre um cenário bom e um cenário ruim. Eu vou colocar o 5º cenário lá na parte inicial, que vai ser denominado de um cenário neutro, que eu vou denominar aqui de princípio da continuidade normativo típica. Então, o meu 5º cenário, que vai ser justamente esse cenário neutro, eu vou chamar de... Opa, eu fiz tudo errado aqui. Eu fiz A, 2, 3, né? Vamos deixar na ordem aqui. A, B, C, D e o E, onde eu vou tratar do princípio da continuidade normativo típica. Então, 5 cenários. E eu já vou adiantar para vocês aqui. São 2 cenários bons, 2 cenários ruins e um cenário neutro, que está aqui. Mas vem comigo aqui. Quando nós tratamos da abolitio criminis, esse instituto está previsto no artigo 2º do Código Penal. E a ideia de abolitio criminis pressupõe a ideia de abolir, de suprimir o crime, de deixar de existir. Então, a abolitio criminis, ela pressupõe a supressão da figura criminosa. É quando nós temos a retirada de uma figura criminosa da nossa legislação. Então, basicamente, nós temos o que se denomina de revogação material e revogação formal da lei penal. Por que revogação material? Porque a matéria criminosa deixa de existir. Por que formal? Porque formalmente, esteticamente, o código está alterado. Então, quando você encontrar uma disposição em que se opere revogação material e formal do texto de lei, nós estaremos diante da abolitio criminis. Então, dentro da abolitio criminis, nós temos uma situação em que, ao longo de uma linha temporal, determinada conduta era classificada como crime. O que acontece? Surge uma nova lei, e aí aqui você sabe que eu gosto de traçar essa linha imaginária entre o momento que nós separamos a antiga da nova lei, para a gente fazer essa análise. Então, a lei antiga tratava determinado crime como crime, previa pena para aquela conduta. Quando surge uma nova lei, a nova lei estabelece que aquele fato deixa de ser crime. Aluno, direito penal tem que ser interpretado como se você fosse o réu.
Então, olha só, imagina que você está sendo processado. Está lá, processo, imputação contra você. E aí surgiu uma nova lei que falou, ó, esse fato que o Lucas está respondendo já não é mais criminoso. Isso é abolitio criminis. Para você, enquanto investigado, para você enquanto réu, isso é bom ou isso é ruim? Pô, é lógico que é bom. É o melhor cenário que pode existir. E aí, o artigo 2º do Código Penal, ele estabelece que ninguém poderá ser processado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Perfeito? Então, ninguém pode ser processado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se eu tenho uma nova lei que deixa de considerar determinado fato como crime, esse indivíduo não pode ser responsabilizado. Sabe por quê? Porque aqui nós precisamos interpretar essa disposição à luz do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que estabelece que a lei penal não retroagirá. A nova lei penal não retroagirá, ou seja, ela não alcança fatos anteriores, salvo se for em benefício do réu. Então aqui, se você tem uma nova lei que deixa de considerar o fato criminoso, ela é aplicada de maneira retroativa. Então aqui existe a retroatividade. Porque é uma retroatividade benéfica. Artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo se isso acontecer em benefício do réu. Além disso, é importante você anotar aí no seu material. No seu material escrito, no seu material em PDF, isso já está escrito em caixa alta. Agora, se você está formando o seu material escrito, é importante você anotar que o próprio artigo 2º do Código Penal estabelece que a abolitio criminis, ela se aplica aos processos que estão em andamento, ela se aplica aos processos que já foram julgados, inclusive com trânsito em julgado. Ela se aplica em fase de investigação. E essa nova lei que deixa de considerar o fato criminoso, ela se aplica a todos os fatos passados. E ela faz apagar os efeitos executórios, ou seja, a execução da pena, e também os efeitos penais decorrentes dessa condenação. Perfeito? Os efeitos administrativos e os efeitos cíveis, estes não serão afastados porque lá na época da conduta o fato era criminoso. Então, esses efeitos devem permanecer. Agora, para fins de antecedentes criminais, para fins de primariedade do agente, todos os efeitos serão afastados. Perfeito? Então lembre-se que a abolitio criminis, ela afasta os efeitos penais. Vou colocar aqui embaixo. Cabe aqui? Cabe. Ela elimina apenas os efeitos penais decorrentes de uma condenação. Então, caixa alta aqui, ó, elimina apenas os efeitos penais decorrentes de uma condenação. Fechou? Vamos para frente. Novatio legis in melius. Aqui nós estamos diante de uma nova lei. Melius, melhor. Estamos diante do que se denomina de lex mitior. Uma nova lei benéfica. Fundamentação legal aqui, artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Trata-se de lei que não vai abolir o crime. Entretanto, ela vai trazer uma melhoria para o agente de alguma forma. Lucas, como que eu posso considerar essa melhoria? Porra, uma redução de pena, por exemplo. Olha só. Os exemplos aqui são todos fictícios, tá? Imagine que para o crime de furto, eu tinha uma lei A que previa a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Não é essa a pena real, tá, meu aluno? Isso aqui é factível, é exemplo. Eis que surge uma nova lei, então aqui a gente faz essa divisão. Surgiu a lei B, estabelecendo que, para o mesmo crime de furto, a pena passa a ser uma reclusão de 1 a 4 anos.
Imagine ainda que o agente tenha praticado a conduta aqui, ó. Quando ele praticou a conduta, ou melhor, quando o indivíduo pratica uma conduta, o que você precisa fazer? Se você já sabe dos dois cenários que existem ao longo do tempo, você vai isolar um, você vai isolar o segundo, da lei nova. E aí o que você vai fazer? Considere apenas o primeiro. Se o indivíduo praticou o fato aqui quando a lei A estava em vigência, essa lei é que deveria regulamentar aquela situação jurídica. Então esse indivíduo poderia ficar sujeito a uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. Só que o que acontece? Surgiu uma nova lei sobre o mesmo fato, trazendo ainda uma evidente redução de pena. O que eu preciso lembrar? Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal, a nova lei penal, ela não retroage, salvo em benefício do réu. Então aqui, da mesma forma que no exemplo 1, eu tenho a possibilidade dessa pena se sobrepor à lei que estava em vigência na data do fato, porque eu estou operando aqui a retroatividade benéfica da lei penal. Retroatividade benéfica. Justamente como estabelece o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E mais, o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal ainda estabelece que a nova lei que de qualquer forma favoreça o agente, ela pode ser aplicada em caráter retroativo até mesmo aos feitos já transitados em julgado. Pega essa visão aqui. Então nós temos aqui, pode deixar a tela dessa forma, Cauã. Eu tenho aqui os dois cenários bons, os dois cenários em que eu vou verificar a possibilidade de uma retroatividade benéfica da lei, seja afastando o conteúdo criminoso, ou seja, trazendo uma condição mais branda para o indivíduo. Perfeito? Show! E agora eu entro em dois cenários ruins. Se eu disse que eu tenho dois cenários bons, eu também disse que eu tenho dois cenários ruins, que nós vamos trabalhar a partir de agora. O primeiro deles é o cenário chamado de novatio legis incriminadora. Aqui, basicamente, nós temos uma nova lei que cria um crime. Tem como isso ser bom? Ora, um determinado fato não era considerado criminoso e a lei o torna criminoso. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim. Então aqui nós temos um cenário negativo ao agente. E por evidente que essa lei que cria um crime não retroage. Então aqui não há retroatividade. A nova lei não retroage porque eu estou diante de um cenário negativo. Novatio legis incriminadora. É uma nova lei que cria o crime. Perfeito? Não haverá retroatividade, portanto. Aí eu tenho aqui um quarto cenário que é a novatio legis impejus. Aqui eu vou trabalhar com um cenário também mais grave, com aquilo que se denomina de lex gravior, que é a lei mais grave. Um cenário aqui que nós podemos estipular para essa situação é basicamente uma situação em que há o aumento de pena. Olha comigo aqui. E aqui a gente já consegue exaurir duas terminologias muito importantes para o seu estudo. Imagina que um indivíduo praticou um crime de feminicídio aqui antes da lei 14.994. Vou trazer aqui. E eu tenho um outro regulamento após lei 14.994. O crime envolvido aqui é o feminicídio para as duas hipóteses. Vou pegar o apagador. Eu já estou falando do feminicídio para os senhores aqui. Só que antes, a pena do feminicídio era uma reclusão de 12 a 30 anos. Com o advento
da Lei 14.994 de 2024, em outubro de 2024, a pena do feminicídio passou a ser reclusão de 20 a 40 anos. Beleza. Já deu para verificar os cenários aqui. Se o indivíduo praticou o fato aqui, ó, no finzinho da vigência da antiga redação, praticou o fato aqui quando a pena prevista era uma reclusão de 12 a 30. Beleza, praticou o fato, foi preso e começou o processo. Antes dele ser julgado, surgiu uma nova lei aqui que aumentou a pena para o feminicídio. Eu te pergunto, esta lei se aplica ao fato praticado pelo indivíduo aqui, para esse indivíduo? Não, porque senão eu estou operando a retroatividade em prejuízo. O que eu tenho que fazer aqui? A lei que estava em vigência na data do fato, para esse fato aqui, ela vai ser aplicada mesmo depois de revogada. É o fenômeno que nós denominamos de ultratividade. Porque a lei penal não retroagirá. Se liga que eu não estou querendo dizer que a nova lei não vai ser aplicada. É lógico que ela vai, mas do início aos fatos que ocorrerem do início da sua vigência para frente. Do início da vigência para frente. Tranquilo? Essa nova lei, por ser prejudicial, ela não pode alcançar aqueles fatos anteriores. Tamo junto? Perfeito? Vem comigo aqui. E aí nós temos um quinto e último cenário, que nós vamos chamar de um cenário neutro, porque aqui o princípio da continuidade normativo típica, ele representa somente a ideia daquilo que continua na norma sendo típica. Se continua na norma sendo típica, nós temos ainda a manutenção da figura delitiva, só que agora em outro dispositivo. Então nós temos aqui, ó, o termo a ser adotado é o deslocamento da figura criminosa. Deslocamento para onde? Ora, para outra disposição. É justamente o que aconteceu com o feminicídio, só que no feminicídio nós conseguimos alocar em dois momentos distintos. Primeiro, houve uma situação de maior gravidade porque teve um aumento de pena. Mas com relação ao conteúdo criminoso, é continuidade normativo típica, porque segue sendo crime. Tamo junto? Então aqui há tão somente um deslocamento da figura criminosa. Podemos denominar aqui que na continuidade normativo típica existe somente uma revogação formal da nossa lei. Uma revogação formal. Por quê? Só muda a disposição. Então vamos colocar uma observação aqui que não haverá revogação material. A matéria criminosa continua. Não haverá revogação material. Porque se eu falar em revogação material, eu estou associando com a ideia de abolitio criminis. E não é o caso. Então aqui não haverá revogação material da conduta, somente a revogação formal que corresponde aí à estrutura da lei. Perfeito? Tranquilo? Tamo junto? Beleza? Então, antes da gente encerrar, eu só quero fazer um apontamento com relação a uma súmula do STF, tá? Então, o que vai acontecer? Essas classificações gerais aqui são até fáceis de serem relembradas. Mas o que acontece? Existem algumas classificações de crime que a gente tem algumas nuances especiais. E eu posso ilustrar aos senhores aqui o chamado crime permanente. Olha só, quando o assunto é crime permanente,
eu quero que você lembre o seguinte. O que é o crime permanente? É aquele em que a consumação do delito, ou seja, o crime vai acontecer dentro de um espaço de tempo, ou seja, o crime não acontece numa vez só, ele está em constante consumação. Lucas, me dá um exemplo. O exemplo clássico aqui é sequestro e cárcere privado. O crime não acontece só no momento em que a vítima tem a liberdade restrita. O crime começa a acontecer quando a vítima tem a liberdade restrita. E aí esse crime permanece em constante consumação até o momento em que a vítima tenha a liberdade devolvida. Então o que acontece? A súmula 711 do STF nos traz a seguinte redação: que nos crimes permanentes ou crimes continuados, crime continuado é aquele crime em que há uma reiteração de conduta, então nos crimes permanentes e nos crimes continuados, se eu tenho o surgimento de uma nova lei durante a permanência ou a continuidade delitiva, a lei que surgir durante a permanência ou a continuidade será aplicada, ainda que esta lei seja mais grave. Lucas, por que isso vai acontecer? Porque o crime está acontecendo. Não é que o crime já aconteceu quando a vítima teve a liberdade restrita. O crime está acontecendo. Então, a gente pode constar da seguinte forma. Depois eu anoto novamente. Olha só. A lei que surgir durante a permanência ou continuidade delitiva será aplicada. E agora eu vou finalizar com a cereja do bolo, ainda que mais grave. Porque aquele crime não tinha terminado de se consumar ainda. Então, para você que estuda aí principalmente CESP, SEBRASP, esse é um tema muito cobrado, tá, pela banca. E aí você precisa anotar aí e deixar claro a redação da súmula 711 do STF. Beleza? Isso aqui é importantíssimo para o seu estudo. A lei que surgir durante a permanência ou continuidade delitiva será aplicada, ainda que mais grave. Leve isso para a sua prova e não erre mais questões nesse formato. Maravilha? Então com isso fechamos a parte envolvendo sucessão de leis no tempo. Valeu? Tamo junto e até a próxima!